dificuldade dos cristãos em serem políticos ou politizados e fazerem justiça é porque não entendemos quem somos ou porque não sabemos como fazer política? Há um pressuposto falso aí na pergunta, porque isso aí só é verdade no Brasil. Porque na Europa, por exemplo, o sistema político, a participação, pelo menos na época depois da Reforma Protestante, muito tempo depois e até bem recentemente, os cristãos desempenham um papel extraordinário. Há 10 anos atrás eu trouxe um senador holandês para falar na Universidade Mackenzie sobre tecnologia. Ele é senador e professor numa universidade lá na Holanda. E o senador lá não ganha salário, né? Aí já acaba toda a corrupção aí, né? Não ganha. É um serviço que ele faz, ele presta. Uma vocação que ele entende. E o sujeito extremamente simples, ele falando lá dos trabalhos do parlamento, como é que ele se envolvia para discutir as questões lá na Holanda. Um cristão belíssimo no seu testemunho, e assim por diante. Então, há exemplos também em outros países de cristãos que exerceram um papel político, como Abraham Kuyper, né, na própria Holanda, né, exerceu, já falei da Holanda, outros países fazem isso também. Então o problema é que o Brasil não tem tradição nisso, dos evangélicos de exercerem uma influência sadia na cultura, na política e na economia, como aconteceu com outros países que foram colonizados pelos protestantes. Nós somos colonizados pelo romanismo, né, para usar aquela expressão, né? Nós somos colonizados pelo romanismo, que não consegue, por alguma razão, não consegue integrar bem essas coisas. Então, eu creio que falta tradição nossa. Precisamos recuperar esse nosso passado, adaptá-lo ao Brasil e aprender a fazer política sem se corromper. Qual o caminho? Fazer a boa política. É o crescimento dessa consciência no meio da própria igreja, né? A igreja hoje está muito preocupada com o que domina hoje os evangélicos no Brasil. Louvorzão gospel, teologia da prosperidade. São essas igrejas neopentecostais que ensinam um evangelho que não tem nada a ver com o nosso evangelho. Se você for pegar de verdade o evangelicalismo no Brasil, ele é bem menor do que os números dizem. As estatísticas que falam aí que nós somos 1/4 da população brasileira, mas que tipo de evangelho que eles estão contando, né? O que é que eles consideram como evangelho? Então, à medida que há um despertamento pelo evangelho bíblico, pelo comportamento e pela ética bíblicos do nosso país, e eu espero que pregação expositiva por parte dos pastores, mais ensino de Bíblia sério, promova isso, aí nós vamos poder ver a influência numa próxima geração. Essa agora não acredito, mas uma próxima geração, quem sabe, de gente comprometida com valores cristãos que possa influenciar a sociedade. Mas do jeito que está, não está indo bom, não. Lembra que eu sou milenista. Eu queria ser um pouco mais radical nesse negócio. Bem mais radical. Eu acho que hoje a comunidade evangélica no Brasil, ela não está com dificuldade de fazer política, não. Ela está com dificuldade de fazer tudo. Ela está com dificuldade de fazer casamento, ela está com dificuldade de fazer empresa, ela está com dificuldade de fazer louvor, ela está com dificuldade de fazer culto, ela está com dificuldade de fazer oração. O que está em cima dos nossos montes hoje, nas campanhas de oração, é vergonhoso. O que o povo está procurando em cima do monte hoje, só Satanás pode satisfazer. Porque ninguém está procurando subir no monte para fazer sacrifício, mas para ser abençoado. E quem prometeu bens nessa vida para quem subisse no monte foi Satanás, não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu favores e benefícios para quem cantasse muito, e louvasse muito, e rezasse muito, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falou que culto é forma de ser beneficiado foi Satanás. Quem falou que anjo ia proteger a gente das mancadas que a gente faz, porque não buscou a direção de Deus, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos com dificuldade de tudo.
Nós estamos com dificuldade de escolher que faculdade nossos filhos vão fazer e ajudar eles a entender isso. Porque hoje os nossos jovens estão sendo ensinados a procurar profissões que dão dinheiro e não que contemplam suas vocações. Nós estamos com dificuldade de sustentar um casamento difícil. Nós estamos com dificuldade de vender um produto honestamente, sem locupletar de lucro exagerado, porque o nosso conceito de riqueza é como é que nós vamos tomar a riqueza do bolso do outro e passar para o nosso bolso. E ainda estamos achando que Deus abençoa as pessoas quando elas oram, porque fica mais fácil ela tomar o dinheiro dos outros e fazer negócios vantajosos. Então não é só com política que nós estamos tendo dificuldade, não. A dificuldade que nós estamos tendo com política é que estão indo para lá nossas piores crianças. Porque nós estamos insistindo em viver um evangelho de menino. Porque o tipo de pregação que nós estamos ouvindo está nos infantilizando. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado, que tem no seu... Não é só o Planalto Central lá, não é só a Câmara dos Deputados lá, não é só o Senado que está sofrendo. As famílias estão sofrendo. O comércio está sofrendo. As escolas estão sofrendo. Os hospitais estão sofrendo. E estão sofrendo a presença de médicos crentes. Tem muito médico crente no Brasil praticando medicina ruim. Tem muito comerciante no Brasil crente praticando comércio ruim. Tem muito marido e mulher no Brasil praticando casamento ruim. E nós estamos achando que a nossa fé vai nos dar um país bom. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Nós estamos obrigando as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas prefeituras, os nossos hospitais e as nossas escolas. Nós estamos obrigando essa gente a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E nós estamos oferecendo uma igreja ruim porque a gente está insistindo em permanecer criança. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook, e doido para comprar o CD e o DVD. Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto, e a multidão que deixou o estádio depois do show, é a mesma. Com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites. E tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Passa pelo seu namoro. E não pelo prefeito da sua cidade. Passa pela escolha da sua profissão. E não pelo vereador corrupto da sua cidade. Passa pelos seus motivos de fazer comércio. E não pela presidente desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências. E as referências não estão lá, estão aqui. Nós temos que sair daqui gente adulta. Que para de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Nós estamos com um problema em todas as áreas desse país. Todas elas. É um engano a gente pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor.
Uma igreja melhor pode fazer esse país ficar melhor. Em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que deixar de ser menino.